Hoje vai ter uma bagunça aí. Hoje vai ter uma Ó, é o seguinte, hoje a gente tem aqui astros convidados. Te pego lá fora com o Rodrigo Sirico. É isso aí, Rodrigo Sirico, salva de palmas, Sirico. Mais um livro nascendo, certo? A história verdadeira do Sapo Luiz, que é do Luiz Rufato, que está aqui hoje, um super livro. Queria uma salva de palmas, por favor. Estamos hoje fechando com chave de ouro com o de Salete aqui, que fez uma super obra. Você consegue? Tudo bom? Beleza? Bom, para nós é um orgulho ter você aqui com a gente, principalmente para falar de quadrinhos, certo? Eu desenho há muito tempo, desde cedo, não é? E é engraçado porque algumas pessoas falam que a inveja é um sentimento muito ruim, né? Mas, na verdade, eu comecei a fazer desenho por inveja do meu irmão, que desenhava muito, e aí fazia uns desenhos lá, mostrava para minha mãe falava, olha que bonito. Aí eu cheguei e comecei a fazer uns desenhos para mostrar também para ela, para receber elogio. A minha infância foi na Zona Leste também, São Mateus. Depois a gente se mudou para Arthur Alvim, grande parte da minha infância e adolescência foi por ali. E eu decidi fazer quadrinhos depois, quando eu fui estudar na ET Carlos de Campos, que é uma escola pública, técnica, que tem ali no Brás. Hoje em dia eu estou trabalhando principalmente nos quadrinhos, que é um veículo que eu escolhi, que eu gosto de contar histórias e juntar isso com imagem, que eu gosto demais. Senhor Luiz Rufato, salva de palmas, por favor. As pessoas que passaram por aqui, que não são das quebradas, geralmente, eu tenho certeza que de 9 entre 10 deles tem uma história bastante diferente da minha, porque, em geral, os escritores brasileiros, eles sempre assim, quando eu tinha 6 anos de idade, eu já queria escrever, e eu já lia tudo, já falava 15 línguas, né? E, no meu caso, não é nada disso, porque a minha mãe era analfabeta, era uma lavadeira de roupas, e meu pai era semi-analfabeto, de pipoqueiro, e não era nem mais importante pipoqueiro da minha cidade. Ele era o segundo mais importante pipoqueiro lá de Cataguases. Eu comecei a ler, na verdade, muito por acaso. Aliás, assim, a maior parte da minha vida toda todas as coisas aconteceram muito por acaso. Eu me sinto uma pessoa privilegiada nesse sentido, porque eu, como eu disse, não tinha, evidentemente, sendo filho dessas pessoas, eu não tinha livros em minha casa. Eu morava num cortiço, e eu comecei a trabalhar com 6, já era para estar aposentado, eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade, e eu desempenhei muitas profissões. Eu fui, primeiro, eu comecei como ajudante do meu pai, de pipoqueiro, depois eu fui trabalhar em botequim que vendia cachaça, cigarro picado e ovo colorido. Eu comecei a ler da seguinte maneira: meu pai, como eu disse, era pipoqueiro dessa praça, e num fim de noite, uma pessoa passou lá e comprou pipoca. Meu pai enchia o pacote de pipoca e eu ficava ali dando troco, né? E aí ele virou para mim e falou assim: você está estudando? Eu falei: estou. Ele falou: você está estudando? Aí eu falei para ele, eu estava num colégio péssimo em Cataguases. Aí ele falou: nossa, por que você não estuda no colégio de Cataguases, que é um colégio bom? Aí meu pai falou com ele: todos os anos eu vou lá e não consigo vaga, então por isso que ele não estuda lá. Ele falou: não, imagina, no ano que vem você me procura que eu vou arrumar uma vaga para o seu filho, porque eu sou diretor da escola. Eu falei: que ótimo e tal. E aí, então, no ano seguinte, meu pai conseguiu realmente uma vaga para mim, eu fui para essa escola boa. Quando eu cheguei lá no primeiro dia de aula, minha calça era parecida com a calça dos meninos, mas não era igual. E a minha camisa era parecida com a calça deles, mas não era igual. E eu não tinha sapato, eu tinha quichute, que também você nem sabe o que é quichute, né? Pois é, eles tinham sapato, eu tinha quichute. E eles, evidentemente, começaram a me tratar super mal, hoje chamam de bullying, né? E aí eu comecei, então, a frequentar um lugar que nunca ninguém ia. Era um silêncio incrível, nunca ninguém entrava, era uma maravilha, ninguém olhava para mim, que era na biblioteca. Queria perguntar para o Rodrigo Sirico, por que o Te Pego Lá Fora ressurgiu, por que ele voltou, e qual que é a sensação de estar lançando esse livro aí depois de um tempo na independência? Bom, primeiro, boa tarde aí para todas, para todos.
Na verdade, eu acho que ele nem ressurgiu, né? Ele deu um tempo porque eu não tava sem grana para fazer outra impressão do livro. Eu lancei o Te Pego em 2008, foi pela Edições Toró. Foi um acaso também, como aconteceu, porque eu não tinha pretensão nenhuma de ser escritor, de ser contista, mas eu estava participando de todo esse movimento de saraus, acompanhando toda essa literatura da quebrada. E aí o Alan da Rosa, né, chegou e falou, sei lá o que você está escrevendo, deixa eu ver e vamos publicar. E aí foi uma parada muito feliz, porque eu sou professor também, ainda sou, viu? Fevereiro eu estou lá na sala de aula de novo. Só esse ano que eu tirei uma licença não remunerada, mas estou lá de novo. Pelo menos uma parte. E era um livro de contos que aborda o cotidiano da escola pública, né? E na literatura brasileira você tem lá o clássico Ateneu, do Raul Pompeia, né? Quase 100 anos, um pouco mais de 100 anos. E você tem muita pouca coisa de ficção, você tem muita obra teórica, acadêmica, sociologia e tal, mas pouca coisa de ficção, de literatura sobre escola, né? E a gente vê aqui mesmo hoje, pelo menos teve uns 2, 3 momentos que falou da importância da educação. E foi também o dedo do Marcelino Freire, né, que sabia que eu estava escrevendo, falou, cara, você tem que fazer isso, você tem que publicar, porque senão você vai se arrepender.